o histórico Concílio Universal Vaticano II aproximou-se de uma enorme pompa e ostentação. Considerado um dos mais importantes concílios na história da Igreja Católica, o Vaticano II produziu 16 documentos destinados a modernizar o papel da Igreja nas questões do mundo. A bênção final é para a congregação e para o mundo. Eta in pace. Vão em paz. Com essas palavras, o Papa Paulo VI fechou o segundo concílio do Vaticano. As pessoas pouco sabiam o que estava por vir. Desde o Vaticano II, as décadas têm sido turbulentas. Sua história atravessa séculos, mas seu futuro é incerto. A Igreja Católica Romana é uma igreja em crise. Catolicismo, crises de fé. Versão brasileira dubla mix. Distribuição Apocalipse Vídeo. Os indícios da presente crise estão espalhados. Os católicos estão insatisfeitos. A assistência à missa tem caído. Os confessionários têm sofrido um declínio ainda maior. As finanças estão críticas. O déficit tem se tornado um modo de vida. A clausura das igrejas são lugares comuns. Os padres têm pouca provisão. 1000 paróquias americanas já estão sem um padre. Um declínio de 40% está projetado pela virada do século. E a missa, que não pode ser realizada sem um padre, está ameaçada. Disputas internas estão sacudindo a igreja. Teólogos, padres e até bispos estão se tornando cada vez mais francos. Uma página inteira recentemente foi inserida no New York Times pedindo reforma na Igreja Católica. Ela foi assinada e paga por aproximadamente 4.500 ministros católicos e leigos. O Papa levantou a seguinte nota de desafio: ou detenham a dissensão pública ou enfrentem as medidas disciplinares. 1 em cada 7 americanos católicos natos tem deixado a igreja. Só 100.000 hispânicos estão deixando a igreja todo ano. Muitos para ligarem-se a igrejas mais pessoais. Qual é a causa da atual crise? Alguns acham que o segundo concílio do Vaticano foi muito longe e desestabilizou a igreja. Outros responsabilizam Roma por resistir à modernização e tentar viver no passado. Uma outra causa sempre citada é o Humanae Vitae, o documento papal mais controverso dos tempos modernos, o qual proíbe o uso de qualquer meio artificial de controle da natalidade. Amplamente ignorado, o Humanae Vitae enfraqueceu a credibilidade da Igreja Católica e tem levado os católicos a questionarem outras doutrinas. Certamente estas preocupações são válidas, mas é possível que o problema real esteja embutido nas doutrinas da própria fé católico-romana. Esta é a igreja de Santo Inácio. Ela é adjacente à Universidade de São Francisco. Eu estudei aqui durante meus anos de treinamento no seminário. Meu nome é Bob Bush. Fui ordenado aqui em 1966. Há 21 anos, apresentei minha carta de exoneração. Eu sou Mary Krause. Depois de 22 anos como uma freira franciscana, eu tive, de certa forma, a mesma experiência do nosso fundador, Francisco de Assis. Eu me vi fora de cadência com a minha própria ordem. Mas Deus me mostrou que meu caminho seria somente o Evangelho de Jesus Cristo. Meu nome é Irmã Vilma Marie. Pelo menos assim eu era chamada, como uma irmã de caridade. Minha crise da fé começou na comunhão. O padre segurou a hóstia à minha frente e disse: o corpo de Cristo. Antes que eu pudesse dizer a esperada resposta, amém, um pensamento passou pela minha mente. Realmente é isso? Isto deu início a uma série de acontecimentos que levaram ao meu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Frank Eberhardt. Eu estudei aqui no seminário de São José, em Kingston, Nova Jersey, para preparar-me para o sacerdócio. Enquanto eu estava aqui me preparando, uma paroquiana aproximou-se e me fez uma pergunta. Quantas missas precisavam ser feitas para que seu marido entrasse no céu? Bem, isto me fez iniciar uma investigação na doutrina do purgatório.
Com base nesta investigação, eu percebi que esta doutrina não condizia com a Escritura, e então eu tive que pesquisá-la mais profundamente. E encontrei a doutrina da segurança eterna, a forma como alguém sabe que tem a vida eterna quando morrer. Bom, eu completei 4 anos aqui. E diante desta graduação, eu decidi não prosseguir com a ordenação na Ordem de São Vicente de Paula. Estes e milhares de outros como eles estão reexaminando sua fé católico-romana, a missa, os mandamentos, o papel de Maria e até o caminho para o céu. Como as doutrinas da Igreja Católica Romana se comparam realmente às Escrituras Sagradas? A missa. A missa é o centro da experiência católica. E todos os católicos são solicitados a participarem a cada semana. Jesus Cristo instruiu seus seguidores a tomarem o pão e o vinho em memória dele. Mas, ao contrário da maioria das denominações cristãs, a Igreja Católica Romana ensina que o pão e o vinho são mais do que simbólicos. O padre realmente transforma o pão no corpo de Cristo. Uma milagrosa mudança acontece. Tomem deles todos e comam. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. A doutrina católica ensina que a hóstia não é mais o pão, mas realmente o corpo de Cristo e deve ser cultuado e idolatrado como divino. Sempre tive a curiosidade de saber sobre isto, porque como um padre você apresenta o pão e diz: isto é o meu corpo. E você é ensinado a acreditar que o pão se transforma no corpo de Jesus e você o levanta para as pessoas para o adorarem. Você faz isso com o cálice também. Mas na minha mente eu sempre pensei: não consigo ver nenhuma mudança, e será que eu realmente tenho poder para fazer isto? Isto cheira como pão, parece com pão, tem gosto de pão, mas a substância é realmente o corpo de Jesus? Como a Igreja sustenta que uma transformação acontece apesar de todas as evidências externas serem contrárias? Usa-se uma teoria chamada transubstanciação. Teólogo católico, padre John Boyle, da Escola Jesuíta de Teologia. A transubstanciação simplesmente significa que o que antes era pão e vinho é agora o corpo e o sangue de Cristo. E nós o tomamos fisicamente porque somos físicos. E isto é a fisicalidade da vida. A Igreja baseia a transubstanciação nos ensinamentos de Aristóteles. Seu conceito de matéria do 3º século a.C. considerava que tudo consiste de 2 partes: acidentes e substância. Acidente é descrito como a aparência exterior da matéria. Substância é a essência interior. Embora esta ideia tenha sido desde então descartada pela ciência moderna, a Igreja Católica não somente aderiu a ela, como foi mais longe, sustentando que a essência interior pode mudar, enquanto a aparência exterior permanece a mesma. A transubstanciação é o fundamento sobre o qual a missa repousa. Os católicos são ensinados que o padre pode transformar o pão de modo que Cristo pode ser oferecido como um sacrifício real, uma oferta pelos pecados dos vivos e mortos. Este é o verdadeiro sacrifício da missa, que o corpo e o sangue de Cristo estejam sendo realmente sacrificados exatamente lá no altar, em vez de uma simples ação de reviver algo que aconteceu há milhares de anos. Este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Bem-aventurados que são chamados a esta mesa. Senhor, eu não sou digno de te receber, mas diga somente uma palavra e minha alma será salva. A Eucaristia é um sacrifício real? Um católico diria que a Eucaristia é o sacrifício de Jesus no Calvário, que não é um sacrifício diferente do que Jesus fez no Calvário. É o mesmo